Neste início de homilia, eu gostaria de refletir com você sobre a ambiguidade da palavra rico. Jesus, ele está dizendo aqui esta sentença, se referindo principalmente à riqueza material. Ou podemos dizer, está se referindo sim à riqueza material. Quando a gente se enche de apegos materiais, seguranças, corremos um risco muito grande de nos esquecermos das obrigações que temos para com Deus e também para com o nosso próximo. A riqueza em si não é um mal, mas ela facilmente nos ilude e nos desvia o nosso coração. Mas em outro sentido, a palavra riqueza, ela pode ser entendida também como posse plena em um estado feliz, como é o caso da juventude. Um jovem, por natureza, é um ser rico. Não estou falando aqui de uma questão material. Ele já passou da pobreza do ser criança. Novamente digo, não estou falando na questão material. A criança, ela ainda depende muito dos seus pais, dos adultos. Esse sentido que estou falando da pobreza. Falta algumas coisas para ela ter essa riqueza que é muito própria da juventude. O jovem, ele também ainda não entrou no declínio da vida adulta em direção à velhice ou já na velhice. Um jovem, essencialmente falando, é um ser rico de presente e também de futuro. Ele tem uma vida inteira pela frente, cheia de possibilidades, cheia de sonhos a realizar, cheia de possibilidades de escolha. Eis a riqueza do jovem. Infelizmente, é comum vermos muitos jovens que não sentem ou não vivem esta riqueza. Eles não têm esse alto estado de alma, de espírito, que é próprio da condição do jovem. Mas em outro sentido, não apenas o jovem, mas mesmo a criança, o adulto, o idoso, todos temos um ideal de riqueza, da posse do rico e eterno reino de felicidade que Deus tem preparado para seus filhos, o céu. É próprio da alma humana, independente da idade, o desejo de um dia regozijar essas alegrias eternas, tomar posse desse reino eternamente feliz, o descanso após as fadigas da presente vida, marcada muitas vezes por sofrimentos, provações. Então eu chego agora à pergunta fundamental desta reflexão: o que fazer para ser rico? O que você tem que fazer para vender tudo e ser feliz? Eis as perguntas fundamentais aqui. Eu não me refiro aqui novamente, digo, à questão da riqueza material, que, como disse nosso Senhor, facilmente se torna um empecilho para entrarmos no reino de Deus. Mas falo desta riqueza que nós almejamos no fundo da nossa alma, que nós mais necessitamos em nossa existência, independente da idade: o sentido da vida, a felicidade plena, o eterno gozo das alegrias verdadeiras que cada criatura humana tem como sonho ideal de realizar. Deves ter observado que eu estou aqui adaptando e traduzindo a pergunta que o jovem rico fez a Jesus. Aliás, jovem rico a gente lê por causa do Evangelho de São Mateus. Aqui em Marcos não aparece que era um jovem, mas olhando para São Mateus, era sim um jovem rico. A pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna?
Poderia, como disse, traduzir: o que fazer para ser rico? O que eu tenho que vender para ter essa felicidade? Olhando para a continuação deste diálogo de Jesus com o jovem, não basta seguir apenas os mandamentos. Os mandamentos são nossa obrigação. Cumprindo os mandamentos, eu estou no 0 a 0. Eu estou empatando. É meu dever, é nosso dever cumprir os mandamentos. O jovem, inclusive, já seguia isso. Ele já estava num caminho de salvação. Ele cumpria os mandamentos. É grande coisa já cumprir os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus, ele fala algo a mais. Como diz São Mateus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Deus nos pede algo a mais. Este dar tudo implica essencialmente o desapego. Nos desapegar daquilo que pode estar nos atrapalhando e que talvez nem seja pecado. Casar não é pecado. Aliás, ontem teve 2 casamentos aqui. Tem um casal que está aqui, que bom. Deus abençoe a união que ontem vocês selaram aqui na catedral. Casar é uma grande graça, mas não casar pelo reino dos céus também é uma grande graça. Vocês acham que beber é pecado? Não é pecado. É pecado se a gente exagera, se a gente vai no vício. Mas abrir mão da bebida, do álcool, por exemplo, é para você ser perfeito. Você ter rede social é pecado? Não é. Mas você abrir mão da rede social para ser mais perfeito é um sacrifício. E assim poderia dar vários exemplos, né? O que o Senhor nos pede aqui, meus queridos, é desapego. A riqueza não é o mal em si. Não é o mal, mas abrir mão dela, como fez grandes santos na igreja, é para ser perfeito. Devemos nos desapegar, primeiramente do pecado, mas também de algumas coisas lícitas, para sermos mais perfeitos. E aí cada um pode ver o que pode fazer nesse sentido. No fundo, devemos ter Deus como nossa única e maior segurança em nossa vida. Para ser feliz e cheio de riqueza espiritual, com vida plena de sentido, que é o que nós buscamos, é preciso vender nossos apegos, nossas seguranças, aquilo que nos aprisiona, que nos tira a paz, que nos impede de dar um passo à frente em direção à meta de cada um, santidade de vida. Pense agora no que você precisa se desfazer, o que você precisa vender, o que você precisa abrir mão de ser feliz, ou melhor, para ser feliz, para ser santo, para estar em paz com Deus e contigo mesmo. Consegue pensar nisso? Pode ser coisas materiais, pode ser coisas que te dão seguranças econômicas, a sua rede social, como já disse, o tempo perdido lá no virtual, o pecado de estimação, que é a nossa obrigação, inclusive sair dele, a falta de paciência com os defeitos do outro, quem sabe, o ativismo desenfreado que muitos de nós vivem, causando ansiedade e agitação nessa vida. Vende tudo e terás um tesouro no céu. Abra mão disso e terá paz na sua consciência. Troque isso por tempo de oração, por escuta atenta à voz interior que fala com a consciência, onde Deus se comunica contigo. Santo Agostinho diz: Senhor, criaste-me para vós, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Saibamos que somente em Deus a nossa alma encontra descanso e sossego. Nas coisas deste mundo, somente veremos cheios de ocupações e preocupações, que nos tiram o sono e
causam na gente muitas aflições em nossa alma. Não estou dizendo aqui para a gente viver alienado desse mundo, mas devemos viver neste mundo, mas apegados em Deus. Esse é o sentido. É certo que nós podemos até termos abundâncias de bens materiais, mas devemos ter clareza de que não são eles que nos vão dar a salvação. Como disse, na história da igreja, muitos santos abriram mão de riquezas, largaram tudo, deixaram tudo, venderam tudo, e hoje intercedem por nós, são santos, alcançaram a vida plena. Se santificaram não pela riqueza material, mas por viverem apegados em Deus e não apegados a ela. Também houve santos que até o final da vida foram grandes ricos, mas também não se apegaram a ela. A riqueza material facilmente ofusca a nossa alma e pode se tornar um obstáculo à nossa caminhada rumo à salvação. O mais importante é buscarmos e encontrarmos a sabedoria divina, como diz no livro da sabedoria, primeira leitura dessa missa. Orei e foi-me dada a prudência, supliquei e recebi a sabedoria, preferi a sabedoria aos cetros e tronos, ou seja, as honras. Julguei a riqueza deste mundo sem valor, amei a sabedoria mais que a saúde e a beleza, e quis possuir a sabedoria mais do que a luz. Sabedoria aqui é Deus, é dom do Espírito Santo, é a maior das riquezas, e é a riqueza que nós devemos gastar nossa vida até conseguir a posse plena, que é Deus. Todos os bens, eles vêm da sabedoria, vêm de Deus. Por isso Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus, e tudo mais vem por acréscimo, inclusive os bens materiais. Quantas pessoas que fazem o contrário? Primeiro os bens materiais, primeiro o meu trabalho, primeiro a minha viagem, primeiro o sucesso aqui e lá, depois Deus. Não é assim. Primeiro Deus, tudo mais vem por acréscimo. Não dá para buscar primeiro o prazer, primeiro fazer a minha vontade, mas primeiro eu devo fazer a vontade de Deus. Deus, está lá no Antigo Testamento, Ele é ciumento, Ele não quer que nós colocamos Ele em segundo lugar. Ele tem que estar em primeiro, tudo mais vem por acréscimo. Decida-se então a vender tudo o que você tem, que te atrapalha, todas as tuas seguranças que te aprisionam, que te impede de te lançar na vida em Deus, a fim de possuir aquilo que é próprio de um jovem saudável. Saiba que o jovem é cheio de sonhos e desejos, e a nossa alma é assim também. Não importa se você é criança, jovem, adulto, idoso, você tem isso dentro de ti, quem sabe adormecido. Você dentro de ti tem desejos santos de felicidade, santas aspirações, e o nosso Senhor, Ele quer te dar o prêmio da salvação. Ele quer te dar um dia o gozo, que você experimente o gozo do céu. Faça alguma coisa então para colaborar com a graça que Deus quer te dar. Ele tem preparado para ti algo que você não consegue imaginar, muito além do maior prazer que você pode sentir nesse mundo. O céu é incomparável, é para lá que nós caminhamos, é para lá que deve estar o nosso desejo mais profundo da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.